Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, seja bem-vindo. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se você gostar desse episódio, dessa oração, compartilha com alguém. Vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Aqui nesse canal, nós vamos de capa a capa da Bíblia, um capítulo por dia, meditando na palavra e fazendo uma oração juntos. Vamos ao capítulo de hoje, que é Levítico, capítulo 8, e a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo de unção, o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros, e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a congregação, à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor havia ordenado. A congregação se reuniu à porta da tenda e Moisés disse: Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e seus filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com uma túnica, cingiu-o com um cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. Cingiu-o com um cinto de obra de esmeralda da estola sacerdotal e ajustou com esse o cinto. Depois, colocou-lhe o peitoral, pondo também o peitoral de Urim e Tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça. Na mitra de sua dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou um óleo de unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e seu suporte para os consagrar. Depois, derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta do pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar e ao redor purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, membrana do fígado, rim, gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou, pegou um pouco de sangue, pôs sobre a orelha direita de Arão, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do pé direito. E também fez chegar aos filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e o polegar da mão direita e o do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar e ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu por oferta diante do Senhor. Depois Moisés o tomou da mão deles, queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu a oferta diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado.
Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes, e consagrou Arão e suas vestes, bem como seus filhos. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e comam ali, junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, vocês devem queimar. Não se afaste da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias, como se fez nesse dia. Assim o Senhor ordenou que fizesse, em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram todas as coisas conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Amém. Que Deus possa falar ao nosso coração. Espírito Santo, encontre aqui coração em forma de terra fértil para aprendermos. Queridos, mais uma vez, nós vemos o Deus de detalhes, né? O Deus super detalhista, com a forma de ser ofertado, com a forma de ser feitos os holocaustos. Mas hoje me chama a atenção e eu quero falar sobre Arão. Arão tinha uma posição a assumir. Mas antes dele assumir a posição que Deus deu para ele, ele precisava se submeter. Se submeter a essas regras, se submeter que Moisés o lavasse, o ungisse. Ele tinha que aceitar passar por aquele momento. E aí eu pergunto para você, isso que Deus está querendo que você se posicione, isso que Deus te fez para ser, isso que Deus falou assim, olha, você vai assumir essa posição. Você está disposto a se submeter às regras dele para poder assumir essa posição? Eu te pergunto porque a gente se submeter à vontade de Deus muitas vezes é desafiador. Muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes vai exatamente contra aquilo que você está pedindo, sonhando, pensando. Mas para você acessar aquilo que Deus fez para você, a posição que você vai assumir, e Arão aqui iria assumir uma posição importante, ele era o único a entrar ali no Santo dos Santos, ele tinha um monte de obrigações, ele com certeza estava se sentindo feliz por assumir uma posição como essa para o reino. E o mesmo para você, né? Talvez você está prestes a assumir algo importante na sua vida ou para o reino, só que antes você vai ter que se submeter. E a vida de Arão, ela deveria corresponder ao chamado dele. Muitas vezes você tem um chamado, mas as suas atitudes, o jeito que você trata seu marido, sua esposa, seus filhos, seus colegas de trabalho, as suas atitudes não correspondem ao seu chamado. Não adianta você ir, levar a palavra, eu vir aqui, ó, fazer devocional, mostrar minha cara na internet, né, espalhar a voz por aí, se no meu dia a dia eu não for uma pessoa do bem, eu não honrar o que Deus espera de mim, eu não ser uma pessoa correta, sair das rodas de fofoca, não é mesmo? Não combina. Então, que você também possa tomar decisões de se submeter. Porque quando você se submete às correções, os direcionamentos de Deus, Ele te leva para a posição que Ele quer de você. E aqui, tudo isso era uma simbologia de como as pessoas iriam se arrepender do pecado que elas cometeram, escolher os animais apropriados para cada tipo de oferta, para serem mortos, aquele sangue derramado, porque aqueles cordeiros iriam morrer pelo pecado que eles tinham cometido. E aí eu estava conversando esses dias com uma seguidora aqui do Spotify lá no meu Instagram. Você também fique à vontade para ir lá e conversar comigo sobre o que você sentiu, o que você interpretou aí da palavra do dia. Eu adoro conversar sobre isso. Mas nós estávamos falando sobre, nossa, naquela época, né, Deus matava os animais, Deus permitia que aquelas pessoas matassem os animais. Por quê, né? E, sabe, o salário do pecado é a morte. E Deus queria que aquele povo
aprendesse isso. Mas Deus nunca quis um animal morto. E quando a gente vai para os Salmos, para o livro de Salmos, olha que interessante, estudando a palavra de hoje, eu caí nesse versículo aqui. Nos Salmos 50, fala assim, ó: eu sou Deus, o seu Deus. Eu não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Eu não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Eu conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que vivem no campo. Todos os animais que aquele povo oferecia em holocausto são de Deus. E quando a gente vai para o capítulo 51 de Salmos, no versículo 16 faz assim, ó: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. O Senhor não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus não se importa com holocaustos, Deus nem quer ofertas em animais, Deus quer corações contritos e quebrantados. E aquele povo estava sendo ensinado por Deus sobre isso. Olha, vai ser horrível você ter que atravessar todo o acampamento com um animal nas mãos para todo mundo saber que você estava em pecado, que você tinha se arrependido, e quando chegasse ali na tenda, você teria que matar um novilho e fazer todo esse ritual. Com certeza aquela pessoa estava arrependida, não queria estar passando por aquilo, mas Deus queria mostrar: o arrependimento te leva uma tristeza, né? O pecado te leva a uma tristeza e o arrependimento te leva a uma aversão. Você não quer ir mais no mesmo caminho, você quer ir no caminho contrário. Então que hoje a gente possa aprender isso com esse capítulo. A gente possa aprender com Cristo, aprender com a palavra de Deus, que Ele nos quer justos, santos, limpos. Ele não nos quer ofertando animais, Ele não nos quer cometendo pecados que entristecem o coração dele. Ele nos quer puros e limpos para fazer a obra dele. E não se esqueça, assim como Arão, para você assumir posicionamentos que Deus escolheu para você, você vai ter que tomar posições e você vai ter que se submeter à vontade de Deus. Eu sei que isso parece desafiador, eu sei que isso parece, às vezes, até uma ameaça, né? Mas, com certeza, isso é Deus te preparando para um novo nível. Para você assumir novas posições, isso que a gente sempre ora aqui, né? Para o seu ministério ser alargado, o seu território ser alargado, você ter mais oportunidade de falar de Deus, você precisa se submeter à vontade dele, né? Aceite ser moldado, mudado, quebrado e refeito. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade de estar na sua presença. Espírito Santo, eu te peço, abraça essa pessoa que está ouvindo esse episódio hoje, que ela sinta a tua presença inundando o cômodo que ela está, a casa onde ela está, o trabalho, o carro, que ela sinta a sua presença sensível à pele dela, que ela sinta o seu abraço. Acampa os teus anjos ao redor dessa pessoa. Pai, se essa pessoa está prestes a assumir uma posição dada pelo Senhor, apoie ela a se submeter à sua vontade, a se quebrantar na sua presença, as atitudes dela corresponderem ao chamado dela, Pai. E nós repreendemos, Senhor, todo pecado, todo engano, Senhor, que qualquer brecha, que cada um aqui possa ter aberto ao pecado, Pai. Que hoje o sangue precioso de Jesus feche as brechas, que bata em retirada tudo que tenta atrapalhar essa pessoa de assumir a posição que ela foi feita para si. Que hoje ela se sinta revigorada, fortalecida e refeita. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.